Olá, pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso podcast, sempre falando de temas que nós julgamos que são absolutamente relevantes aí à atividade agropecuária. E hoje aqui, muito bem acompanhado com o pai da Maria Luísa, né, Edmar? E hoje a gente vai falar sobre, obviamente, manejo de pastagem, afinal é a grande especialidade de gerente de pasto, porque eu falo porque assim, a gente não fala só de pasto, fala de nutrição, fala de gente, né? Fala de outras estratégias, então a gente sabe que o gerente de pasto vai muito além de simplesmente gerenciar pasto, né? Então é uma empresa que a gente gosta, que acompanha, que a gente é fã número 1 do trabalho que a gerente de pasto vem fazendo, então agradeço você mais uma vez estar com a gente aqui. Já é professor das nossas formações, toda hora no podcast, escrevemos coisa junto, então obrigado, Edmar, por estar aqui conosco mais uma vez. Imagina, a gente que agradece a oportunidade. Todo lugar que a gente vai, a gente fala assim, é um mote da nossa empresa, né? Sempre falar de pastagem, levar informação, já fazemos isso fora da consultoria, né? Mas de levar informação, treinamento fora de fazendas desde 2016. Então, aqui é um canal excelente, né? Bastante alcance. E, enfim, muito obrigado pela oportunidade e pela confiança no nosso trabalho. Ah, que legal. E, Edmar, é o seguinte, tá todo mundo já nessa fase, o pecuarista, já meio com a orelha em pé, porque assim, grande parte do país já está secando, ou já secou, né? Você tem alguns lugares que ficam mais tempo, menos tempo, ou seja, mudou, né? O jeito de manejar pasto na transição mudou. Então eu queria saber de você, assim, basicamente, por que muda? Vamos imaginar para quem está começando a ouvir, para quem está começando a pensar em manejo de pastagem, para a gente tentar bem no básico. Por que o pasto na transição ele cresce diferente? O que muda de fato na planta? Por que a planta muda? E qual a grande atenção que a gente tem que ter nesse momento de transição de águas para secas? Perfeito. Muda porque você tem normalmente... começa a ter redução da chuva, né? Então, a redução dos fatores que impulsionam o crescimento da planta, que vai ser chuva, temperatura aqui para metade ali do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, sul de Goiás para baixo, começa a impactar a temperatura também, não só chuva, e redução na luminosidade, né? Entendi. O sol, o ângulo que a luz do sol atinge a terra é diferente e o dia é mais curto. Então, você tem menos águas, tem menos temperatura. É uma planta, as gramíneas, né? A maior parte aí do país são gramíneas tropicais, dependem muito de temperatura. Então, para se ter uma ideia, quando a gente pensa em braquiária, pensa em mombaça, a gente precisa temperatura ótima aí acima de 30 graus no crescimento dela, né? Então, você começa a ter temperatura noturna de 12, depois 10, 8, enfim, vai travando o crescimento dela. E, enfim, falta de água, falta de dias, né? Horas de luz mesmo. Então, a planta vai ter menos fatores disponíveis para crescer. Ela tende a começar a crescer mais devagar. Esse é um fator. Um segundo fator é que alguns dos capins, vamos pegar dois dos principais, por exemplo, o braquiarão e o mombaça. São capins que tendem a estar sementeados nessa época, né? O braquiarão, muitas vezes, ali ao redor de março, sementeia, e o mombaça em abril. E ele vai sementear independente do manejo ou não? Ele vai querer sementear. Porém, um pasto muito folgado, né, um pasto passado, muito bambo, ele sementeia mais. Você dá oportunidade, você não dá o estímulo de rebrota nem nada. Aquele perfil está ali, ele vai soltar o cacho e vai sementear. Uma vez que sementeou, né, soltou aquele cacho, aquele cacho era o ponto de crescimento de onde saíam novas folhas. Entendi. Então, cada perfil daquele que sementeou não solta folha nova mais, ele vai ter que morrer e vir um perfil novo, né, um novo indivíduo lá de baixo, muitas vezes só na próxima estação de crescimento, da primavera em diante, para soltar folha. Então, o crescimento muda disso, porque se você olhou aquele pasto tá todo sementeado, cada perfil daquele não cresce mais. Não cresce mais. Opa, então você trouxe uma informação absolutamente relevante. Se tem um mau manejo, uma fazenda muito bamba, digamos assim, nas águas, se ela sementeou, significa que quem parou de crescer. Quem sementeou parou de crescer. Quem sementeou parou de crescer. Sem contar desempenho, né? Então, por isso que a gente fala, o pasto passado, ele é inimigo também, né? Ele é inimigo. O batido é inimigo, todo mundo sabe, mas o pasto passado também é inimigo, tanto da planta, quanto da lotação, quanto do desempenho animal. E até aproveitando esse tema do manejar para atrasar, ou pelo menos para que quando for sementear, sementeie numa quantidade menor, o que a pessoa pode fazer durante as águas para garantir com que atrase? É possível atrasar? A primeira pergunta. E o segundo, o que fazer para a gente fazer com que a planta continue crescendo?
Eu não diria atrasar possível, mas assim, é possível não adiantar. Entendeu? Então, vamos dizer assim, ela vai chegar na época dela ali para florescer, mas você consegue, vamos falar assim, na prática atrasar, né? Porque você está evitando de adiantar. Então, isso é possível sim. E ter muito menos perfilhos perfilhando, né? Muito menos indivíduo, né? Um perfil aqui só para pontuar, de repente, né? A pessoa não sabe usando esse nome, mas o perfil é um indivíduo, né? Quando a gente vê uma touceira ali, é um conjunto de perfilhos. O perfil, basicamente, ele é composto por folha, talo e raiz. Vamos resumir assim. Então, cada perfil daquele, ele é um indivíduo, é ele que solta folha. Quanto mais perfilhos eu tenho, mais folha eu tenho. Entendi. Então, manejando bem, você reduz o número de perfilhos em florescimento, né? Você mantém ele na fase vegetativa, ou seja, crescendo, e não na fase reprodutiva. Como fazer isso? Que daí é onde as coisas vão se encaixando, né? O ganha-ganha, utilizando. Pastejando esse pasto, produzindo arroba. E pastejando na altura recomendada para a espécie forrageira. Exatamente. Não deixando ele bambo ou bambo em excesso. Entendi. Né? Dando estímulo, como se fosse... A gente falava mais cedo ali, como se fosse a musculação, né? Você faz a musculação, você dá o estímulo pro teu corpo, que, eu preciso desse músculo aqui. Então, o pastejo, você vai dar o estímulo naquele perfil de que ele tem que rebrotar, né? Naquela planta, ela tem que rebrotar, tem que continuar fazendo folha, é como se fosse uma musculação nesse sentido. Então, menos perfis vão perfilhar. Sem contar também que no pastejo ocorre... Quando o animal pasteja, a retirada de alguns desses meristemas apicais que fala, né? Que é esse ponto de crescimento, essa gema, de onde sai a folha. Sim. E essa mesma gema que se diferencia e solta o cacho. Então, quando já arrancou essa gema, só que você não arranca agora em abril, maio, né? Você está arrancando lá em fevereiro, lá em janeiro, no começo de março, esse pasto vem perfilhando de baixo. Então, esses perfilhos mais novos, também é mais fácil você manter ele numa fase vegetativa. Ou seja... como que eu faço para ter menos perfilhos em fase reprodutiva agora, sementeado? Pastejando, produzindo arroba, produzindo carne. Perfeito. Então, primeiro, a grande atenção é essa para a gente, obviamente, entrar numa fase melhor. Que vai acontecer a transição? Porque você falou, vai diminuir chuva, muitas vezes cai temperatura, luminosidade e horas de sol. Muito bem, agora estamos aí. É diferente manejar um pasto na transição do que nas águas, e quais são as principais diferenças e qual é o certo? Quando a gente fala transição, a gente pode cravar alguma data ou alguma estação do ano que a gente já considera que é transição, Admar? A transição varia um pouco em função da localização do país, né? Mas vai ser agora, final de março, principalmente agora, abril, maio, né? Transição, junho, já o finalzinho da transição para o começo da seca. Em si, né? Você vê que já é um outro comportamento que tem. Basicamente, quando a gente vai soltar manejo dentro do nosso método, da nossa forma, assim, que é manejar pasto, né? Nada mais é do que conduzir a estrutura da planta, da forma que você deseja. Então, nessa época, a gente usa muita referência do histórico de lotação. Então, uma diferença que tem lá do pico de águas de janeiro, fevereiro, é um pasto, ele vem numa boa estrutura. Tá folhoso, tá numa estrutura que eu julgo adequada. E eu tenho um histórico de lotação ali, por exemplo, passaram 3 watts por hectare ali em cima. Para os próximos 30 dias, muitas vezes nessa época eu já não mantenho 3. Entendi. Eu tenho que reduzir um pouquinho para manter aquela estrutura, porque eu já estou antecipando que essa planta nos próximos 30 dias ela vai vegetar, vai crescer menos, vai acumular menos massa, né? Então, se eu mantenho as 3... vai pro chão? Não vai pro chão, mas provavelmente vai começar a ficar meio sentidinho o pasto lá na frente. Entendi. Então essa é uma diferença. E tem alguma forma, alguma matemática, alguma análise que quem está nos ouvindo falou, olha, eu sei que eu estou numa invernada, num pasto que eu manejo com 2, com 3, quanto que ele deve reduzir? Tem alguma coisa que ele pode observar para também já pegar uma dica prática? Como que você toma essa decisão, quanto que tem que reduzir? Ela tem um valor, até a gente usa isso nos nossos planejamentos, né? Muitas vezes abril, que ela varia de região para região e varia de espécie para espécie. Para espécie, entendo, porque, por exemplo, a gente pega, tem espécies que sente mais essa redução de temperatura. Um pânico, por exemplo. E redução na chuva. Tem espécie que já sente menos, e tem espécie que nessa época ela ainda não se preocupou com sementear, o MG5, por exemplo, que é uma espécie que ajuda muito na transição. A gente fala, além de todos os benefícios, ser muito produtiva, produzir muito nas águas, ela ajuda muito na transição, até fechar o confinamento, até entrar a área de LQ. Não sabia. Então a MG5 ela tende a sementear um pouco para frente. Para maio, e ela nem tem tanta preocupação em sementear quanto um braquiarão, por exemplo. Olha só, sabe? É um capim assim...
tua integração não chegou, ele é produtivo, ele aguenta ataque, você precisa dar uma forçadinha na pedaleira dele, você pode fazer. E o Mombasa já é diferente. Já é diferente, porque ele vem, de repente ele freia das 4 rodas. Entendi. Né, vamos falar assim, e em pouco tempo ele estaciona. Ele é muito sazonal mesmo. E as gramas? A grama também, outras opções muito boas. Então, assim, a curva de sazonalidade acaba sendo diferente. Então, conforme a composição da sua fazenda, acaba sendo diferente. Entendi. O quanto que cai. Ou seja, uma fazenda só de Mombasa, ele tem um desafio. Uma fazenda de MG5 ou de Mombasa MG5 grama é outro. É outro desafio, exatamente. Entendi. Então, e faz sentido ter as 3 espécies na mesma propriedade? Demais. 3, 4 espécies, assim, né? Faz cultivares, né, diferentes. Sim. Faz sim. A gente tem, muitas vezes, o que a gente mais recomenda acaba sendo o MG5 mesmo, por ser produtivo, e também, muitas vezes, a fazenda está cheia já de bracarão, já tem o pano, que são capins mais antigos, e vamos pôr um produtivo aqui. Mas diversificação é bom. Bom porque você não fica vendido, vai saber o que vai acontecer com esse capim daqui 10 anos, uma praga, uma doença que ninguém sabe. E é bom porque você tem esses hábitos de crescimento diferente. Que legal. Mas assim, vamos falar em números. Redução em médias, em grandes números, por exemplo. Vamos falar em número. Então, vamos pegar lá o pico de águas como 100%. Tá. Ali para abril, você já tem que estar trabalhando com 80% da lotação. Perfeito. Maio, 70%, 75%. Junho, uns 60%. Julho, agosto, setembro, julho, agosto, setembro, mas principalmente agosto, setembro, você tem que reduzir do pico de águas, lá para aquele pico de seca, de 40% a 60%. Na média, 50%. Entendi. Então, assim, para a gente falar de número, assim, ficar fácil, ficar na cabeça da turma, uma fazenda de 2 UAs. Eu estou em minha fazenda, eu estou em fevereiro, primeira quinzena de março. Estou com 2 UAs, a fazenda tá bem, não tá passada e também não tá no chão, não tô apertado. Bacana. Lá em agosto, setembro, eu tenho que estar nos pastos com em torno de 1 UA. Entendi. Tá? Já está planejado isso. 1,2 UAs. Então, já é planejar essa redução de lotação, não em cabeça, mas em unidade animal. Né? Em peso, né? A pasto. É na fazenda? Não necessariamente na fazenda. Por quê? Às vezes esse animal vai estar num confinamento, o animal vai estar resgatado, às vezes abre área ILP e você faz nas áreas perenes, vai estar respeitando essa lotação. Enfim, o animal pesado sai, entra a mesma cabeça leve, você já está fazendo uma manobra. Então, e Edmar, uma outra questão também para a gente pensar na estratégia. Você falou assim, o manejo de águas ajuda a gente a entrar na transição melhor, mas existe alguma ferramenta que vocês entendem que é adequada para alguma fertilização tardia, um uso de fertilizante, de nitrogênio ou de uma fórmula que possa garantir com que essa planta vá mais longe ou não? E se isso for viável, o que tem que ser considerado para essa estratégia? Cara, assim, quando a gente for pensar qual que é olhar só a adubação e a resposta dela, você vai querer fazer até o final do ano. Perfeito. Porque você tem mais época de crescimento, então você fez lá 1, 2 ou 3 adubações de cobertura na primavera até o começo do verão. Essa planta se adubou, né? Normalmente nitrogênio ou nitrogênio mais potássio, alguma coisa. Você está estimulando, além do pasteiro, você está estimulando o perfilhamento. Tem mais indivíduos soltando folha. E esses mais indivíduos, você vai, e trabalhando isso durante as águas, você vai ter um retorno, quilo de matéria seca sobre vamos falar, o nitrogênio que você utilizou ali, maior e melhor, né? Porém, nada impede, dentro da estratégia da fazenda, de você ter uma adubação, às vezes, em fevereiro. Às vezes, em março. Pô, eu tenho uma grama aqui, eu preciso dar um up aqui para eu fechar meu confinamento. Eu quero sair eu não quero fechar o meu confinamento, eu não vou ter silagem em abril. Por algum motivo, preciso fechar meu confinamento em final de maio, eu preciso dar um gás aqui. Entendi. Nada impede. Ou, às vezes, dentro do planejamento mesmo, né? Não necessariamente é coisa ali de apagar incêndio, não. Às já vezes, tem que estar planejado, já está planejado isso. Eu sei que o meu retorno sobre aquele quilo de matéria seca por quilo de N não vai ser o melhor possível. Porém, vai estar dentro do meu sistema, está desenhado isso, que eu preciso desse up forrageiro, que ela, lógico, você não vai adubar, por exemplo, um Mombasa final de março. Entendi. É o que você falou, porque a espécie ela tem que respeitar essa temperatura mais baixa. Exato. Agora você tem ali, você está em fevereiro ainda, você quer, vou lançar num sínodo, vou lançar num MG5. Sim. Por que não? Entendeu? Exato. Então, legal. Você vê, então, assim, olha quanta estratégia que vai surgindo. E
E o manejo, então, você falou já da redução. Pois não. Para completar, dentro dessa estratégia, às vezes, ou de uma brisantão, um piatã da vida, dentro dessa estratégia, às vezes, você dá uma melhor oferta de folha, porque você não quer fazer 2 giros de confinamento, você quer terminar mais boi a pasto, você vai precisar ter melhor qualidade em abril, maio, junho. Faz uma terminação intensiva a pasto ali nessa área que foi fertilizada. Intensivo, e às vezes o intensivo fica só no final. Às vezes você faz 1%, 1,2%, abril, maio, porque você deu uma bombadinha nessa produção de folha para chegar bem ofertado de folha. Então não é só... A gente fala assim, você bem sabe, né? Vocês bem sabem, a coisa tem que ser global, né? Tem que ser global. Então, quando você for falando da nossa empresa lá no começo, é justamente isso. A gente foi forjado muito com vocês, né, com a Integra, nessa questão, nessa visão do global. Porque quando você olhar, não, eu vou adubar, você olhar assim, fala, não, eu tenho que adubar até o final do ano, porque o quilo de matéria seca por quilo de N vai ser melhor. Vai, mas qual que é a estratégia global? De repente, você fazer um giro só de confinamento, você resolve problemas de insumo, problemas de logística, você às vezes faz uma safra mais rentável com essa estratégia. Não, super. E você citou da TIP, Edmar, a gente está muito próximo, porque a gente está com um time tecnológico de Smart Farming, então a gente está olhando muito para a TIP, a gente acredita no confinamento, entende o quanto o Brasil já evoluiu em confinamento, mas é muito fácil compreender que a tropicalização do confinamento é a TIP, e que ela, de forma geral, nos parece assim uma iniciativa bem interessante, porque ela acaba sendo adotada até por pequenos. Às vezes um pequeno não consegue fazer um confinamento de altíssimo nível, mas ele muitas vezes consegue fazer a TIP. E me parece que esse período de transição, como você citou, é o melhor período da TIP mesmo? Assim, seria um momento onde a TIP teria melhor desempenho ou não necessariamente? Eu posso fazer ela mais para... Estou pensando assim, mais para frente na seca, né? Teria, assim, a gente falar entre março e junho, a TIP é diferente do que uma TIP de julho a setembro, por exemplo? Na nossa visão pensando assim no grosso do Brasil, né? Porque vai chegando ali naquele final do começo do segundo semestre, né? Começo da safra, é muito, muito, muito seco. E assim, a TIP, a gente também usa ela, né? Isso aí em semi-confinamento, de 1% até a TIP, vamos dizer, usamos de forma corriqueira também. Mas normalmente a gente concentra mais nesse final de safra, agora nesse primeiro semestre. Porque, mal ou bem, você não consegue saber o que o animal vai comer em si de volumoso, né? Esse é um ponto. Então, quando você começa a entrar lá para aquelas muito seco e tal, já começa a ter um problema mais de consumo de capim. Então, você pode ter problema ali na fermentação. E entra a questão do manejo de pasto também. Por quê? Um pasto, para você posicionar ele, a estrutura ideal de um pasto para o início de rebrota, para a transição seca-águas daí, né? Inverno, verão, aqui se for mais para o sul, ele tem que estar mais baixo. Ele tem que estar mais baixo. Até mais baixo do que a altura de verão, de águas e tal. Então, às vezes, na TIP, você não vai querer encarar isso. Você vai querer manter uma massa ali, para ter um conforto, uma margem de segurança. Então, enfim, muitas vezes esse segundo a gente prefere posicionar até o final da safra, final de julho, às vezes meados de agosto no máximo. E eu não faz muito tempo assim que a gente não trabalha com fechando gado em TIP final de julho, começo de agosto. Até por conta do motivo que você explicou. Muitas vezes acaba indo para um confinamento assim mesmo. Assim. Legal. Então, nesse momento a gente falou Mas assim... Mas é possível, tá? Não que não seja possível de fazer. E pensando no global, sempre tem que considerar, porque assim, basicamente, o que a gente já conseguiu perceber aqui, né, Edmar? Que a gente vai ter nessa transição uma redução, que vai chegar a uma redução até 50%, quem sabe até 60% da lotação, né? Em UA. Tem lugares, pega ali no norte do Goiás, uma parte do Tocantins, de fazendas de clientes que têm fazendas bem formadas, faz 3 UA nas águas, só que a redução tem que ser 70%, 75%, porque a seca é dura, e o chão é meio branco. Entendeu? Então, assim, é mais Só que é mais fora, o normal é entre 40% e 60%. Legal. Mas acho que fica claro para todo mundo que está ouvindo que nós estamos colocando em grandes números. O Brasil é um país incrível. E se a gente isolar um único estado, seja qual for, pode escolher qualquer estado, certamente nós vamos encontrar que tem muitas situações exatamente no mesmo estado. Maringá, que é a cidade. No município. Terra tem terra areia. Exatamente, a gente vê essa diferença, mas o fundamento que legal é esse aí. Agora, também em transição, aqui que a gente poderia dizer assim, nesse momento se inicia também as áreas de LP.
né? E queria perguntar, assim, qual é a melhor forma de aproveitar essas áreas de LP? Quais são os principais erros? Como fazer com que a LP seja não só uma estratégia de transição, mas uma estratégia de transição e seca, entendendo? Você deu já 2 dicas valiosíssimas. E para quem tem LP, qual que é a atenção máxima aí? Atenção máxima no primeiro pastejo. Certo. Né? Então, assim, se você estiver pensando na pecuária, nem na pecuária e soja também, né? Mas assim, de forma equilibrada, que às vezes não é integração lavoura-pecuária, às vezes é tiração lavoura-pecuária, né? Pode ser. Mas assim, se puder, o ideal tirar o soja, plantar o capim solteiro. Então, muitas vezes, vai crotalária, vai não sei o que, vai não sei o que. Aí vai dar pastejo naquele capim, ele já está passado, porque tem que esperar crotalária. Isso. Entendi. Então, para ter o efeito, enfim. Aí já começa a ter problema. Então, assim, se puder plantar solteiro, é melhor. Acertar esse primeiro pastejo, muitas vezes um primeiro pastejo com uma taxa de lotação instantânea o maior possível, que é um dos erros, né? Áreas muito grandes, e aí você acaba tendo pisoteio numa região, pasto subutilizado na outra. Então, utiliza cerca elétrica fixa, cerca elétrica móvel, utiliza das ferramentas que tem aí para utilizar bebedouro móvel. Tem cliente que põe bebedouro no cantinho fixo, tem cliente que faz praça, que a praça fica lá morando, porque ela se paga. Sim, né? sim. A lotação se paga. E um desempenho de águas dentro da seca... Nossa, incrível. Vai pagar aquilo ali. Então, e sem contar que, na verdade, sabe o que paga uma água bem posta? Assim, vou pegar tem opções, você pode fazer o bebedouro móvel, cerca elétrica móvel, que isso aí vai ficar num custo bom. Mas assim, vamos pegar uma opção a mais drástica. Vou fazer uma praça lá. Perfeito. Um exemplo. Perfeito. Vai atrapalhar depois, vai plantar tudo, vai ficar a praça lá. Quem paga aquela água lá, só a soja paga aquela água lá, o que dá de produção de saco a mais. Entendi. Entendeu? Porque então, onde teve pastejo, produz mais soja. Produz mais soja. Do que onde não teve ou do que onde foi super pastejado. Entendeu? Entendi. Então, essa produção de soja a mais já paga todo o investimento ali tranquilo, fora o que você produzir de carne, né? Então, divide a área do jeito que você achar melhor que encaixe para você. Com cerca elétrica fixa, com cerca elétrica móvel, bebedouro fixo. Ou seja, opção não falta. Opção não falta. A área é muito grande, que você pode fazer o lote que for, não vai dar um pastejo tão uniforme. Então, plantar solteiro, ter uma área menor, porque daí você entra no primeiro pastejo, você vai colheitadeira, né? Você colheu, muda de passo, colheu, muda de passo, colheu, muda de passo, você vai estimulando o perfil, enquanto ainda tem uma certa umidade no solo. Né? Sim. Então, esse pasto vem perfilhando, vem ganhando raiz, vai dar mais massa, que vai dar um suporte melhor para o gado, mais capacidade de suporte durante a seca. Então, você vai ter mais gado durante a época de LP, mais gado desempenhando mais. E se eu colocar mais gado ali, respeitando a capacidade de suporte, é porque essa planta acumulou mais massa. Se ela acumulou mais massa, eu tenho mais raiz, mais massa depois para a própria soja. E para a soja é maravilhoso. Exatamente. E, Edmar, 2 curiosidades que eu tenho aqui. A primeira é que quando a gente começou a plantar capim, né, depois o soja para ir fazer a integração, a Braquiária rosizensis era a eleição básica, né? Até ela foi hegemônica durante muito tempo. Hoje me parece que tem outras espécies que são plantadas, né? Na tua visão, como tomar a decisão? Ainda a rosizensis é a opção de eleição da maioria? Na tua opinião, não necessariamente? Como que a gente pode pensar sobre as plantas? Tem gente falando, eu planto mombaça, tal, porque agora as plantadeiras são modernas, eu consigo cortar, ou não, mas assim, tem de tudo um pouco, mas na visão sua, gerente de pasto, como escolher essa espécie que vai na LP? Assim, de fato, você pode fazer de várias formas, até a rosizensis, ela é muito boa mesmo, só que ela vai produzir menos massa, vai ser menos espalhada por soja depois e menos capacidade de suporte para o gado na seca. Não à toa ela é mais barata também. Entendi. Morre mais fácil também, depois na hora de secar. Para plantar é mais fácil plantar em cima dela. Isso, tudo mais. Mas assim, um ajuste bem arroz com feijão pode fazer, que uma planta que vai produzir muito mais massa e ao mesmo tempo que não é um mombaço ou um MG5 que vai formar uma tosteira tão grande, é o piatã, por exemplo. Piatã, legal. Algo que tem se mostrado bastante interessante, inocular essa semente com azospirilo, acelera ali esse crescimento da planta, enraizamento, adianta o pastejo. A gente tem recomendado azospirilo até na formação mesmo de águas, normal, formar capim. Sim. Que legal. Gostado bastante dele inoculado na semente. R$9 por hectare, cara. Não tem por que não fazer. Entendeu? Então, assim,
o Piatã vai te dar uma capacidade... Ele é um pouquinho mais lento no arranque. Tá. Ele é um pouquinho mais lento no arranque ali, porque a Rosinense ela nasce meio... É. Mas, assim, ele é muito bom, capim muito bom. Legal. E agora tem uma curiosidade antiga, assim, vou aproveitar esse momento, talvez você possa me ajudar. A gente vê, assim, que a planta nova tem um vigor maluco, né? Então, assim, essa coisa de plantar um Piatã depois um soja, claro que você tem uma fertilidade muito mais alta, plantou direitinho, mas é maluco, eu pergunto assim, e às vezes a gente vê situações que no sul, onde gia, e a geada queima a fazenda inteira, mas aquela área que foi plantada depois do soja, ela praticamente dá só a famosa sapecada. Que característica que essas plantas têm que explicam esse vigor tão novo assim? Porque se a gente fazer e áreas adubadas no final de águas, não tem mais nem perto desse vigor. Uma planta nova tem esse vigor a mais por quais motivos, assim, de não queimar? Ou passar verde uma seca inteira? Você vai fazendo a secou. Acho que esse é o mais comum, né? Para um lugar que não gia, né? Ela vai tá como que tá seco. Como que tá tudo seco, mas aqui essa aqui tá verdinha. É a raiz que aprofundou, é a planta. O que faz uma planta nova ter um comportamento tão distinto de uma planta já estabelecida antes? Não tem cicatriz, né? Verdade. Assim, ela tá nascendo e ela tá no vigor sim, ela não passou por nada na vida dela. Então né? Não tem cicatriz, gostei dessa. O foco dela é só crescer e se estabelecer ali. Entendi. A planta de 1 ano, ou 2, ou 3 anos, ou mesmo que vários anos de adubado, por mais que tenha fertilidade ali, mal ou bem, ela tem o ciclo anual dela, ela encerrou o ciclo. Então, você imagina, toda vez que a planta cresce, ela cresce raiz. Ela se pasteja, ela reduz raiz. Sim. Ela trabalhou todo um sistema, ela está respondendo a fotoperíodo. Então, ela tem essa amarra. É um jogador novo entrando em campo. Né? Exato. É um jogador novo entrando em campo, aí tá com gás total. Eu acho que assim, tem um... Eu lembro quando eu fazia mestrado, a gente foi visitar ali a fazenda do seu Acre, até ali, né? Ali no Mato Grosso do Sul. Fomos com o professor Ulisses lá. E surgiu essa conversa e tal. E tava lá um pessoal da Embrapa também. Eu lembro do pessoal conversando, e vários motivos, mas tudo meio que também no campo mais de observação, assim. Mas assim, ao meu ver, né, é isso, sabe? Porque a planta que já está estabelecida, ela respeita um ciclo das estações, aquilo ali está acontecendo, ela está meio domada por aquilo. E a planta que você plantou, não. Ela está querendo arrancar, o foco dela é arrancar, crescer, se estabelecer o quanto antes, né? Então, assim, ela está de nariz apontado para o vento. Que legal. Acho que isso traz muita coisa boa. Então, a gente falou de várias estratégias. Agora, falando do manejo em si mesmo, né? O que muda no manejo nesse período de transição? A altura de entrada muda, a altura de saída muda, tamanho de lote muda, a carga instantânea muda. Muda algo para que a gente possa colher melhor? Tem algumas estratégias, né? Então, por exemplo, vou falar de modo geral, tá? O que a gente busca assim, com a estrutura durante as fases do ano. Então, transição água seca. Você tá lá com o pasto mais baixo, começou a chover e tal, o capim começou a vir, você vai vendo ou para rodar de pasto ou para rodar de piquete. O animal já comeu aqui, mas lá ainda não tá perfeito. Perfeito. Roda o gado. Porque, tá esquentando, atividade no solo, coisa... Se a lotação não tiver excessiva, uma hora o capim vai começar a vencer e se equilibrar com aquele gado ali. Aí vai chegar, aí então você evita de baixar demais o resíduo e o ponto de entrada você vai deixando ele subir. E vai entrando, acontecendo a transição seca-águas, em direção a águas. Ali em algum ponto do período de águas, você vai ter aquele ponto ideal, né? Tá comer onde tá, para onde vai, tá no ponto. Aí você roda o gado, beleza. E chega no pico de águas, fevereiro, março, por ali, que no nosso entendimento, a fazenda que ela, para explorar bem, sem um excesso e sem um risco também muito grande, ela tem que utilizar ali de 85% a 90%, no máximo, 85% a 90% a capacidade de suporte dela no pico de água. Perfeito. Então, quer dizer, ela vai ter uma sobrinha. Porque essa sobra, você está calçado minimamente contra veranico, porque, não é qualquer veranico eu vou fechar gado. Claro, né? Assim, claro. Resgate é situação extrema, de um resgate não programado, né? Sim. Então você tem tá calçado com veranico, porque acontece do começo do cerrado até o final, não vai acontecer. E também para você ir deixando a fazenda ganhar estoque para chegar agora nessa época de transição, ela bem estocada. Então, se a fazenda fez uma lição de casa, muitas vezes agora, nessa época, ela está estocada. Está estocada. Mas estocada, assim, ela como um todo, você olha e você vê capim, que é o quê? Então, assim, a gente vem lá nas águas,
no pico de água você começa a ver que o pasto que está ali já está chegando, chamando, e aqui ainda tem um pouco de comida, que a gente fala, aí fala, gerencia a sobra, né? Muitas vezes roda o gado, porque o resíduo aqui você mantém entre o mínimo e o máximo, e você segura aquele para não passar daqui 10 dias já. Vai segurando, porque vai chegar março, vai faltar água, vai reduzir o crescimento dele. Enfim, então a fazenda chega estocada nessa época. Chegou estocada como um todo, você reservou pasto de qualidade nela inteira para seca, tá? Não que necessariamente essa é a estratégia inteira de seca. Obviamente, tem um mombaça, tem um MG assim, você vai fazer um manejo mais na régua dele, você vai deixar um outro mais... Enfim, tem lá os pormenores. Beleza, chegou com esse estoque agora, nessa época agora da transição. Aí, depende da estratégia da fazenda. Se a fazer, eu tô ali no Vale do Araguaia, eu quero fazer boi a pasto, igual acontece ali. E muitas vezes boi a pasto deles é um boi com baixa nutrição, é um boi que comercializa, seja um boi, dependendo da praça, sei lá, MS São Paulo, Paraná, você não vende aquele boi, mas lá vende. Entendeu? Um boi que tá dando 3 kg de ração, 2,5 kg, um macho inteiro. Só que ele não vai ficar gordo, mas você precisa fazer um desempenho decente, bom nele. Então, como que faz isso nessa época agora? Abril, maio e tal. Você tendo esse estoque, trabalhando abaixo da capacidade de suporte, deixando o animal... É a única fase do ano que não é ruim deixar o animal selecionar. Entendi. Tá? Porque o crescimento do capim é mais lento, então o capim não vai passar, não vai explodir, ele vai colher, você vai manter um bom desempenho com pouca nutrição e vai matar esses bois. Só que aí vai acabar, esses bois vão embora, lá para junho, a gente fala que você freou cedo, né? Você já... reduziu a lotação nas águas, mandou o que não vai a passo para confinamento em abril. Sim. Reduziu a lotação, não iniciou reposição, desmontou até bater esses boi a pasto. Aí a fazenda está estocada. Entrou lá julho para agosto, você precisa ir em cima desse estoque, baixar isso até final de setembro, começo de outubro, né, meados de outubro, para a fazenda estar mais baixa para rebrotar mais cedo. Então, você freou mais cedo, você está com esse estoque, você usou pouco desse estoque, do meio da seca em diante você usa mais ele para baixar, para preparar para a nova transição seca-águas. É uma forma. A outra forma é quando você já vem com a lotação e aí você já usa esse estoque agora, nesse final de safra, para você retardar o início da sua estratégia de seca. Entendi. Então você vem fazendo lotação nela até entrar a área de ILP, até você, não quero fazer 2 giros de confinamento, eu vou fechar o confinamento lá em junho só, vou fazer um giro só. Então você já vem usando mais esse estoque para você fazer isso. Só que uma vez que daí você retardou, ela já vai entrar lá no meio da seca um pouco mais baixa, e aí você tem que respeitar aquela capacidade de suporte, porque o que você vai ter para baixar até a transição seca-águas vai ser menos, né? Então você tem que respeitar aquilo ali, mas daí o gado vai estar numa ILP, o gado vai estar num confinamento. Então não tem estratégia de transição sem ter uma estratégia de seca, digamos assim, porque o que vai acontecer na seca é o que vai determinar a tua estratégia de transição. O que vai acontecer na seca e nas águas seguintes. E nas águas seguintes. Exato. Então, porque que a pastagem ela tem essa complexidade, está tudo amarrado. E do ponto de vista de suplementação, você falou da engorda dos machos, um exemplo que você deu, mas assim, é um momento que já tem uma mudança importante na suplementação, na visão de vocês, alguma coisa, tem algum indicador que você fala assim, você olha lá e fala, agora tem que aumentar o nitrogênio ou não. Como que a gente decide a hora de mudar o suplemento na transição? A gente... Boa, isso é bem lembrado. A gente faz um ajuste, sim. A gente vem com muitas vezes... Vou dar um exemplo aqui, né? Óbvio que vai ter 1000 situações. Mas vem com um proteinado de água, um proteinado 0,1, né? É um proteinado que muitas vezes, se a gente está formulando isso para fazendo até uma fábrica de ração e a gente está formulando, muitas vezes a nossa maior preocupação é fazer o consumo acontecer. Então, até você pegar na definição ou do que precisa lá do mapa... ele vai ter um pouquinho menos de proteína do que precisaria lá num registro do mapa, né? Mas eu prefiro ter 22, 25% de proteína e um animal lambendo 1 grama por quilo do que ter 30 animal lambendo 0,6. Entendi. Porque daí ele não está mineralizando e ele não está lambendo o aditivo conforme você quer, né? Então, enfim, a gente vem mais com esse foco do animal lamber, para ele estar bem mineralizado, para ele estar com uma boa constância de mineralização, para ele estar lambendo o aditivo de forma adequada. Monenzina, por exemplo. A monenzina não lambe, não proteinado. Se você formular, você tem que mexer no sal, né? Você não pode pôr muito ureia, não pode pôr muito sal branco, vai lamber. Outra questão também, muitas vezes você faz uma fórmula, aí depende da fazenda, se a fazenda tem essa estrutura ou não.
essa capacidade ou não de salgar todo dia. Muitas vezes você faz uma fórmula um pouco mais solta para não ficar lá 100% do dia, 24 horas por causa de chuva. Então você tem menos perda. Aí chega nessa época agora, aí a gente já faz um ajuste, mas também em função porque estava mais bamba um pouco de proteína. Então a gente já dá uma... o pasto começa a madurar, a folha começa a ficar mais velha, sabe? Por mais que você vai manejando, é época do ano. Claro. Então a gente já faz um ajuste de proteína, sobe proteína, começa a travar um pouquinho mais também para o consumo, ou ele é travado normal, mas nessas fazendas, igual eu falei, do trato diário, você quer que consome num dia, mas também você não quer que consome de uma vez, então você precisaria de uma área de coxo de semi-confinamento. Entendi. Então você começa a travar para o consumo não ficar tão rápido e tudo mais. Enfim, a gente vai fazendo ajuste de agora e aí vai entrando para seca. E é engraçado, é seca para o inverno, né? E aí muda, né? Então você tem a gente fazer uma fórmula para julho, agosto, aqui no Paraná. É diferente. Vai ser uma coisa de proteína. Um 0,1 vai muito bem, tudo mais. Agora, se fazer lá para Jussara, em Goiás, para Santa Fé, Barra do Garça, vai ter outra coisa, né? Enfim, muitas vezes lá, eu particularmente, que eu tô falando da minha pessoa, naquele duro da seca, animal no pasto seco, julho e agosto para frente, eu gosto de trabalhar um 0,2 com uns 45, 50%, bastante proteína. Bastante proteína. Foi onde eu, entre custo-benefício, assim, dá para fazer no 0,1? Dá, mas você sempre fica assim, pô, eu vou botar tanta ureia num 0,1 para dar essa quantidade de proteína por quilo de peso vivo, que às vezes os caras ali no manejo da fazenda pode dar problema, né? Intoxicar. Então, é aquela história, né? A fórmula do meu computador é uma, a batida é outra, a que é fornecida é outra, o jeito que é fornecido. Então, assim, um 0,2 foi bem, assim, uma boa margem de segurança, você também não vai num excesso de suplementação. Então, assim, alguns exemplos de ajustes, né? Utilizam protocolos diferentes de recriar, utilizando, tem fazendo que o 0,3, tem fazendo que... Enfim, tem um monte, mas a gente faz variação, sim. Você deu o exemplo do 0,1, que é o que a gente mais usa, né? Que é o mais comum. O 0,1 é um custo-benefício muito bom. Muito bom. Agora, Dimar, vou fazer uma pergunta talvez que seja para alguém que muitas vezes não tem coragem de mandar uma pergunta dessa para nós, mas talvez seja algo que você passa com frequência. De repente alguém liga no escritório de gerente de pasto e chama uma visita, aí você chega nessa fazenda em abril, maio e tá daquele jeito brasileiro de manejar pasto, infelizmente a maioria. Tá tudo no chão. Quer dizer, nada disso que a gente falou até agora foi respeitado, porque você está começando o trabalho. Imagino que não deve ser raro ter passado por isso. Sim. Nesse momento, assim, na hora que chega numa fazenda e vê que realmente não foi feita a lição de casa, que não teve estratégia de águas, muito menos agora não tem transição, nunca se pensou na estratégia de seca e nem na transição das águas. Nesse momento, quais são as alternativas? Porque assim, eu até imagino que você não tem a boa opção. A opção não existe mais, porque eu brinco, só tem duas opções, a ruim e a péssima. Pagar o boleto. Nesse momento, qual seria o salva-pátria menos custoso, menos prejuízo vai ter, mas que normalmente lança a mão quem, infelizmente, não fez a lição de casa de águas? Sim. Se ele estiver numa situação bem drástica, assim, de aperto, porque pensa, né? Igual você falou, passou as águas. Então, agora no final das águas, na transição, o cara tá num aperto que tá drástico, imagina a seca. Nossa, vai morrer gado. Exato, então o horizonte é esse. Se ele estiver na drástica, vai morrer gado. Você vai perder gado. Então, cara, arrendamento, venda de gado, você comprar volumoso, você encontrar feno para comprar, busca. Então, buscar isso aí para tentar equilibrar de alguma forma. E o mais rápido possível. E o mais rápido possível. Muitas vezes... que essa fazenda, muitas vezes, ela tem o gado improdutivo, né? Aquela vaca que tá vazia, não sei o quê. Exatamente. Então, já passa limpa no que for possível de passar limpa. Tem que levar um choque de realidade mesmo. Exato, porque não tem, porque... vai ter que reduzir esse gado de qualquer jeito. Exato, porque a gente sabe que se continuar do jeito que tá, né? O animal morre. O animal morre. Ou às vezes chega lá no duro da seca e na hora que vê o animal, deitou aqui, deitou ali, aí você vai atrás do quê? Caroço de algodão, ração, fica doido. Então, não, né? É um boleto a ser pago, você falou, é ruim e é péssimo para as opções, né? Não tem mais opção boa. É um boleto a ser pago. E acontece. Aconteceu agora em janeiro, a gente fez um diagnóstico ali no norte do Rio de Janeiro. E a fazenda estava apertada. E para ela andar, o projeto andar, tinha que dar um passinho atrás de lotação. Ali
Tem que dar uma notícia. Não era, né? não, tem que dar, porque se você não der, depois vai vir você. Então, assim, lógico, não era algo tão drástico, mas ela estava apertada, conseguiu ali dar uma manobrada em animal improdutivo, tal. Vai passar assim na seca, mas vai. E depois, entendeu? Agora eu falo assim, nessa situação que tá drástica, aí não tem jeito, você precisa reduzir, porque você passou as águas, você tá no final das águas, no começo da transição, já tá passando fome, mas... Vai morrer, né? E aproveitando, assim, a gente certamente vai ter um papo desse para falar da transição, não de águas para secas, mas assim, para a gente já antecipar essa transição de secas para águas, que é muito comum a gente olhar para os animais ter diarreia, escorrer e tal. Tem algo que a gente tem que fazer na seca para evitar que os animais sintam essa transição? De repente, a fazenda não foi bem manejada ou sempre vai acontecer esse problema? Como que resolve esse problema da transição da seca para a água para evitar os animais com essa de bunda suja, digamos assim? Então, o pessoal muitas vezes fala do teor de ureia, né, no suplemento, que se for muito alto, estimula um pouco isso. Mas falando aqui da pastagem, o pasto passado, ele é onde mais vai acontecer isso, porque a rebrota fica lenta. Aquela coisinha, solta uma folhinha aqui, outra folhinha ali, a coisa não anda, né? Entendi. Então, um pasto bem manejado, o que a gente pode fazer em termos de manejo de pasto é ter esse pasto, igual eu falei, você tratar, pensa assim, ó, você veio na estação passada manejando bem esse pasto, então cada ciclo de pastejo, você pastejou, o pasto perfilhou, ele acumulou reserva, tal, foi passando, você respeitou ele na seca, baixou ele para o suficiente para rebrotar bem nas águas, ele tá com reserva, ele não tá com aquela palhada excessiva, aquele perfil velho, né, à toa lá, começou a vir em condição, ele vai vir mais rápido. Então, você acelerando essa rebrota, você vai reduzir esse período de sujar a bunda de animal. Via manejo é isso, o pasto mais forte ele rebrota mais rápido, ele numa boa condição rebrota mais rápido. Perfeito. Você pode lançar mão também de adubação, porém a adubação ainda vai demandar alguma coisa de umidade, né? Então, normalmente quando a umidade ficou boa, já está acabando esse período, né? Então, assim, é mais essa questão do pasto estar bem manejado, ele está com reserva e está numa estrutura pronta para rebrotar o mais rápido. Então, que é o que vai... É passar o mais rápido possível por isso. O menos possível daquele período. Porque se ficar naquele... Só um brotinho aqui, só um brotinho ali, aí é foda. Que legal. Você vê assim, quanta informação, quanto conhecimento. Um papo desse, para quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que vai poder trazer muitos insights. E uma pergunta, assim, Neto, só para pontuar também, e o animal com a nutrição ajustada também na seca, né? Porque o animal passando ali com sal mineral, num pasto seco, você pega e esfarela. De repente vem um broto ali, meu Deus. É isso. Legal, Edmar. Assim, na verdade, até vou falar assim, o pai da Maria Luísa, né? Então a gente está aqui com o pai da Maria Luísa e se Deus quiser logo ela vai estar aqui com a gente. Na verdade você tem 2 filhos, né? Isso que eu falo, pai da Maria Luísa e do Rafael. E do Rafael. Então vai estar o Rafa e a Malu logo com a gente aqui, né? Andando para lá e para cá. E queria mais uma vez te agradecer, Edmar, por essa aula maravilhosa. E como que o povo acha você? Como que acha o gerente de pasto? Quem nos ouviu e quiser fazer ou uma mentoria, ou um curso, ou uma consultoria, conta um pouco sobre o trabalho de gerente de pasto, como que é possível, porque às vezes o cara fala, não, é difícil porque eu sou uma fazenda pequena, ou aqui é muito grande e não dá. Então, assim, vocês têm várias formas de atender, tem mentoria, tem curso, tem visita, tem supervisão. Conta um pouco do gerente de pasto, como você pode ajudar quem está nos ouvindo e quer melhorar o manejo de pastagem. Bacana. Justamente, já de algum tempo para cá, assim, a gente fala que é gerente de pasto, lógico, a gente começou com a consultoria lá atrás, você tem cliente pequeno, qualquer sítio, cliente de... Quanto que o Roberto, acho que era 20 alqueires, alqueirinho aqui, né? Vai dar 40, nem 50 hectares. Sim. Enfim, depois isso foi se acabando, né? Porque daí já não fechava mais a conta, a coisa foi indo. E de um ano para cá, em torno de 6 mil, metade do ano passado para cá, a gente conseguiu voltar a acessar clientes menores também. Olha que legal. Utilizando nossa experiência, utilizando nossas ferramentas, o método, o software. Então, implanta o software, treina a pessoa, você forma ele como um gerente de pasto lá. Forma ele e a gente monitora também. Que legal, que legal, porque você está usando a tecnologia. Isso. Então, a gente faz o planejamento e tudo mais. Então, assim, hoje é acessível. Tem cliente de 300 cabeças, tem cliente de 40 mil cabeças. Que legal. Então, ele vai funcionar. Funciona no Paraná, funciona no Tocantins, funciona no Pará, funciona em qualquer lugar. E funciona em qualquer tamanho também.
A empresa, ela tem alguns pilares, né? Então, quando a gente fala, na verdade, a gestão a gente entende a gestão de pastagem com alguns pilares. Planejamento forrageiro, treinamento de equipe, monitoramento das pastagens, para, né, fazer os ajustes ali, né? Como se fosse o monitoramento da pastagem, o pessoal pensa como se fosse a leitura de coxo do confinamento. Perfeito. É ali que você faz os ajustes, faz a coisa acontecer. Que eu acho que é o grande diferencial da nossa empresa, é isso. A cada 30, 45 dias está monitorando pastagem, estimando capacidade de suporte, fazendo ajuste de carga, porque a quantidade, até assim, tem um vídeo que eu fiz no YouTube, até um pessoal só vê a chamada, né, e ficou bravo lá xingando. Se você manejar o passo por altura, você vai perder dinheiro. Aí o cara, mas como? Mas não é, cara, se você manejar só por altura, a altura só não te fala a quantidade de gado que você põe ali. Na verdade, você precisa, a altura é uma consequência. Entendi. A causa é a quantidade de gado. Perfeito. É a taxa se a taxa de lotação está dentro ou não da capacidade de suporte para você obter a altura, né? Então, a cada 30 ou 45 dias a gente faz esse monitoramento para avaliar a lotação que passou, estimar uma nova capacidade e redistribuir o rebanho ali dentro. Então, planejamento forrageiro, treinamento de equipe, monitoramento de pastagens. Perfeito. E a tecnologia, né? O software aplicativo que vem para sustentar o método, né? Sustentar essa parte técnica, né? Então, eu quero um diagnóstico, um planejamento aqui para ver quanto que cabe, eu estou abrindo área para lavoura, quanto que eu posso abrir, posso manter meu rebanho, tenho que reduzir, eu reduzir quanto, o que eu tenho que fazer? A gente vai trabalhar com isso. Eu quero um treinamento para minha equipe de manejo de pastagens, a gente vai trabalhar com isso. Eu quero manejar bem meu pasto, eu quero ter meu pasto nas mãos, os números, eu quero ter tranquilidade para fazer os investimentos, as reformas ou não, onde que eu tenho que dividir. A gente vai trabalhar com isso, daí entra planejamento, treinamento, monitoramento, tudo, né? Que é o trabalho completo. Então, a gente tem esse viés de treinamento, tem o viés de consultoria. E da tecnologia. E da tecnologia, né? Que a gente fala assim, usando ela, aplicando ela, né? A gente fala que a tecnologia é como se fosse um avião. Sim. Você precisa de um piloto ali para pilotar. E aí, essa tecnologia... Tem alguns casos que a fazenda mesmo é treinada e ela opera. Sim. E outros casos, que a maioria que a gente opera de forma tradicional, com visitas presenciais e também com visitas remotas, né, onde você consegue acessar clientes menores e tudo mais. Que legal. E como que te acham? Rede social, telefone, social, qual a melhor forma? Vamos lá. O WhatsApp nosso vai ser 44 30 29 0005. Legal. Como é que no rádio fala 44 30 29 0005. Bom, bom número. Repita. Instagram, né? @gerente de pasto. Tem o Facebook, mas o Instagram é a principal rede, né? @gerente de pasto. Então, pode mandar mensagem lá no WhatsApp ou pelo Instagram também. A gente está bem ativo ali no Instagram. É fácil de achar a gente. Uma dúvida de manejo, quiser trocar uma ideia, quiser um orçamento, quiser... tamo aí. Que legal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui. O papo é sempre delicioso. A gente aprende muitíssimo, né? Estando junto com você, junto com toda a equipe gerente de pasto. E que a gente siga junto e até o próximo encontro nosso. Obrigado, Edmar. Maravilha. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço. Um abraço, valeu.